É com um grande prazer que então passamos ao próximo orador, o professor João Miranda, professor auxiliar do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também um grande especialista português em matéria de direito público, incluindo ambiental. Professor João Miranda. Bom dia a todos, agora já boa tarde, melhor dizendo. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pela oportunidade de estar aqui neste fórum jurídico, agradecendo na pessoa do professor Vitalino Canas a possibilidade de aqui intervir. Naturalmente, cumprimentando os meus colegas de mesa, é um gosto partilhar convosco esta mesa. E vou procurar cumprir escrupulosamente o tempo que me é concedido, os 15, 20 minutos, antecipando desde já que irei fazer uma intervenção essencialmente virada para 3 pontos. Esses pontos são algumas considerações gerais sobre o direito fundamental à água e a sua ligação com outros direitos fundamentais. Um segundo aspecto prende-se com a política pública da água e as providências nacionais e internacionais que podem ser adotadas para assegurar os desígnios desta política pública e também, considerando a circunstância e a oportunidade de estar aqui a partilhar, não só com a mesa, mas também com a plateia, maioritariamente brasileira, eu gostaria também de deixar aqui algumas reflexões sobre o novo marco legal de saneamento de 2020. Não vou, obviamente, quanto a este último ponto, abordar exaustivamente o impacto dessa reforma. Irei depois concentrar-me em 2 ou 3 aspectos. Um dos aspectos tem diretamente a ver com as competências da doutora Verónica Sanches de Cruz Rios, ao nível da ANA e ao nível da regulação do saneamento no Brasil, e mais 2 outros aspectos de que falarei mais à frente. Bom, naturalmente dizer que é um gosto retomar estes contactos presenciais, também, na verdade, sem prejuízo dos webinars terem permitido que nós também houvesse um estreitar dos laços. Aliás, o primeiro contacto com a doutora Verónica foi precisamente num webinar a convite da FUNASA, instituição com a qual também o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas tem tido uma colaboração muito intensa no decurso dos últimos anos, mas naturalmente é completamente diferente estarmos aqui presencialmente, porque isto dá um contacto muito maior. Ora bem, então, começando pelo primeiro aspecto da minha intervenção, eu diria que já vai sendo tempo, embora isto aconteça em muito poucas Constituições, das Constituições reconhecerem um direito fundamental à água. É verdade que esse direito fundamental à água pode retirar-se de alguma forma de outros direitos fundamentais ou tem uma ligação muito estreita com direitos fundamentais. É verdade que muitas vezes também a proteção fundamental não tem que vir apenas num plano constitucional, pode resultar também de um plano infraconstitucional, através do reconhecimento de direitos por via da legislação ordinária. No entanto, a verdade é que são poucas as Constituições que hoje reconhecem um direito fundamental à água nestes termos exatos. A portuguesa não o faz, a brasileira também não, embora, na verdade, haja uma ligação muito estreita com outros direitos, como acontece naturalmente no caso da Constituição portuguesa, com o direito à saúde e com o direito ao ambiente. O direito à saúde, sim, porque desde logo não podemos perder de vista que qualquer política pública da água tem que ter uma relação muito próxima com uma política pública de saúde. Aliás, o salto tremendo que Portugal deu de 1974, desde a Revolução até agora, ao nível do acesso aos serviços de água, tem muito a ver também com a melhoria das condições de saúde e vice-versa. Portanto, a própria garantia e universalização dos serviços permitiu também uma melhoria dos índices ao nível da saúde. Portanto, esse é um primeiro aspecto absolutamente fundamental. Quanto ao direito ao ambiente,
Isso também acontece, embora, na verdade, o direito ao ambiente esteja essencialmente virado para a ideia de proteção dos recursos naturais, ou, em concreto, do recurso ambiente, se considerarmos que há um bem jurídico unitário, o que evidentemente é altamente discutível. Mas, quando nós falamos ou pensamos no direito da água, o direito da água não pode ficar de forma alguma acantonado ao nível do direito do ambiente. Desde logo, porque qualquer estudo de direito da água, do direito público da água, vamos chamar assim, tem que ter presentes duas dimensões. Não só a dimensão da proteção dos recursos hídricos, mas também a outra dimensão, que é a dimensão dos serviços públicos de águas. E a dimensão dos serviços públicos de águas não está, naturalmente, está ligada à proteção ambiental, mas não está exclusivamente ligada à proteção ambiental e, portanto, essa segunda dimensão é uma dimensão também importante, que não pode, nessa medida, pensarmos que existe um direito à água porque existe um direito ao ambiente. Não é de forma alguma assim que as questões devem ser colocadas e, aliás, o próprio direito humano de acesso à água potável e ao saneamento está muito mais ligado com a segunda dimensão dos serviços públicos e não tanto com a primeira dimensão da proteção dos recursos hídricos. De qualquer forma, naturalmente nós temos que olhar para estas duas dimensões de uma forma interligada, porque não há serviços públicos sem o recurso, e porque o recurso, obviamente, que está muito ligado à garantia do acesso à água para consumo humano e, portanto, o recurso destina-se depois, através dos serviços, a permitir o acesso à água. Portanto, tem que haver aqui uma comunhão de interesses e tem, portanto, que haver aqui, por um lado, um conjunto de políticas que assegurem a proteção do recurso, que evitem a poluição, que assegurem que o recurso não é esgotado, desde logo por causa da solidariedade intergeracional, mas, por outro lado, também é preciso olhar para uma outra dimensão, que é a dimensão de garantia do acesso à água, e aqui nessa garantia do acesso à água, na verdade, quando nós hoje olhamos, por exemplo, para a legislação portuguesa, a Lei da Água, que é um marco absolutamente fundamental e que, entre outros aspectos, procura transpor para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva Quadro da Água, tem, evidentemente, uma preocupação de assegurar um acesso universal à água para as necessidades humanas básicas a um custo socialmente aceitável e sem constituir um fator de discriminação ou exclusão. Ou seja, no fundo, essa dimensão é uma dimensão essencialmente ligada aos serviços públicos de águas e não tanto à dimensão da natureza ambiental. Passando agora ao segundo aspecto da minha intervenção, que tem muito a ver com a lógica da política pública da água e que tipo de providências é que devem ser adotadas. Nós aqui não podemos deixar de ter em conta dois aspectos, que são, por um lado, a influência do direito da União Europeia em termos da proteção do recurso natural água, garantia da qualidade da água, desde logo, um conjunto de metas que têm que ser cumpridas pelos Estados por imposição da União Europeia, e não podemos também deixar de ter em conta, igualmente, a circunstância de muitas destas políticas depois se desenvolverem através de serviços públicos, em Portugal da água, no Brasil do saneamento, para usar a expressão mais brasileira, em que, no fundo, o que acontece é que não são serviços públicos em que exista propriamente um mercado concorrencial. Existe um monopólio natural na prestação destes serviços e, por outro lado, também em que existem muitas diferentes modalidades de prestadores de serviços. Entidades públicas, parcerias público-privadas, entidades privadas que são concessionários dos serviços. Portanto, há uma multiplicidade muito grande a nível de prestadores dos serviços. Ora bem, como é que se desenvolve esta política? Desenvolve-se naturalmente, desde logo por influência da União Europeia, desenvolve-se através de providências legislativas. Eu já aqui falei da importância da Lei da Água, mas quem queira conhecer a legislação da água tem que conhecer uma multiplicidade de diplomas. Desenvolve-se através de um aparelho administrativo, e aqui, ao nível do aparelho administrativo, uma nota para dizer a importância que tem a Agência Portuguesa do Ambiente, embora
o nosso Presidente não se vai importar com este comentário que eu vou fazer. Tenho dúvidas que o aparelho administrativo português, em que nós temos a concentração, também na Agência Portuguesa do Ambiente, do desenvolvimento de políticas públicas da água, seja o melhor. E tenho dúvidas se não deveria existir uma entidade autónoma para assegurar a proteção da água e, portanto, isso aconteceu, tem uma razão histórica, por causa da intervenção da Troika, que obrigou a que houvesse uma concentração de entidades, uma diminuição de entidades administrativas, mas eu tenho dúvidas que a Agência Portuguesa do Ambiente deva ter também essa atribuição ao nível da política pública da água e parece-me que seria mais adequado que houvesse uma cisão e, portanto, que houvesse uma entidade própria para desenvolver essa política pública. Naturalmente, hoje, quando se fala da política pública da água, nós não podemos, de forma alguma, esquecer o enquadramento internacional. E, ao nível do enquadramento internacional, esquecer que um dos objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 6º, tem precisamente a ver com a universalização do acesso à água até 2030. A agenda do milénio, que terminou em 2015, já tinha objetivos ao nível do alargamento do acesso à água, mas agora há objetivos muito mais amplos e muito mais ambiciosos, pode dizer-se assim. De qualquer forma, tem que se dizer que estes objetivos podem ser ambiciosos, mas a realidade, infelizmente, não é uma realidade que nos permita, se calhar, pensar que vamos conseguir necessariamente chegar a estes objetivos em 2030. Desde logo, alguns números que são públicos de organizações internacionais, 1,2 bilhões de pessoas não têm acesso a abastecimento de água no mundo. 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso ou não têm tratamento de esgotos ou coleta de esgotos. E, portanto, este ponto de partida da realidade em 2015, 2016, faz com que, provavelmente, tenhamos que dizer que podemos ter esta meta, mas podemos já antecipar que dificilmente conseguiremos, a nível mundial, alcançar este objetivo. Não quer dizer que seja mau que exista este objetivo, mas é preciso ter a noção de que, para alcançar estes objetivos, vai ser necessário um grande investimento e, aliás, o Brasil, de certa forma, posso dizer assim, já antecipa no seu marco legal de saneamento a possibilidade de acontecer uma derrapagem para lá de 2030 desta universalização do acesso à água. Agora, o que eu queria dizer é que, efetivamente, nós temos que ter esta preocupação de que a água é um recurso escasso. Já foi aqui referido, entre outros aspectos, por causa das alterações climáticas, vai haver uma competição muito maior no acesso à água. Todas as projeções apontam para que exista um aumento do consumo da água. Há projeções que eu espero que não se concretizem, que dizem que até 2050 este consumo vai aumentar 50%. Espero que isso não aconteça, porque nós não temos o recurso em abundância no mundo para conseguir satisfazer esse consumo, mesmo que utilizemos meios tecnológicos super avançados, nomeadamente ao nível da desalinização, dificilmente conseguiremos alcançar esse objetivo. E a mim preocupa-me também que haja projeções que apontam no sentido de que em 2050 nós vamos ter 40% da população mundial a viver em regiões com elevado risco de escassez de água, ou, se quiserem, numa situação de stress hídrico. Já foi aqui dito também que Portugal encontra-se numa posição de charneira, porque ao mesmo tempo que é relativamente rico em termos de água, vai ser seguramente um dos países mais afetados pelas alterações climáticas ao nível da escassez deste recurso. E, portanto, vamos ter que, de alguma forma, procurar encontrar aqui um equilíbrio entre a procura de água, que vai aparentemente aumentar, e, por outro lado, também a necessidade de garantia deste recurso
para as gerações futuras, para que as gerações futuras não tenham também o acesso a este recurso. Portanto, há aqui um balanço que é preciso fazer, em que temos que investir. Eu acho que a sociedade vai estando cada vez mais consciencializada da importância do tema, mas cabe também aos poderes públicos adotar as medidas necessárias para conseguir esse equilíbrio. O terceiro aspecto da minha intervenção tem a ver, porque também não queria deixar de falar um pouco do Brasil e falar um pouco do marco legal do saneamento. Eu não vou, naturalmente, falar de todos os aspectos do marco legal do saneamento, já o fiz noutras sedes, até no Brasil, nomeadamente a convite da FUNASA, mas queria, essencialmente, tratar aqui dois aspectos, que são dois aspectos que deixo aqui para a vossa reflexão. Um tem a ver com o tema da regionalização. Para usar a expressão brasileira, em Portugal não se fala em regionalização, fala-se em agregação territorial dos serviços de águas, mas podemos falar em regionalização também. O segundo tema tem a ver com a governança e, de alguma forma, entronca diretamente nas competências da doutora Verónica enquanto presidente da ANA. Bom, o primeiro aspecto da regionalização, para dizer que acho que é extremamente positivo que o marco legal do saneamento brasileiro contemple a regionalização, porque todas as políticas públicas que têm sido desenvolvidas em diferentes ordenamentos nos últimos 30, 40 anos têm considerado a necessidade de assegurar economias de escala e fazer com que haja uma prestação do serviço não numa lógica estritamente municipal, mas numa lógica que seja pelo menos intermunicipal, quando não mesmo deve ser numa lógica regional. Aliás, costuma dizer-se que uma das chaves do sucesso do modelo de saneamento em Portugal partiu precisamente por uma grande reforma que foi feita pelo Governo em 1993, que passou pela agregação territorial dos serviços. Essa agregação territorial dos serviços não foi feita, digamos assim, sem dor e não deixando de levantar até alguns problemas constitucionais, nomeadamente porque há quem diga que envolveu uma expropriação de competências municipais em prol do Estado, no Brasil seria, diríamos, da União, e, portanto, na verdade, não há aqui nada de novo, e eu devo dizer que, efetivamente, a minimização dos custos, o ganhar músculo em termos de prestação do serviço, passa efetivamente pela agregação, passa pela regionalização, e a regionalização pode contribuir e pode gerar ganhos de eficiência e pode também gerar uma maior sustentabilidade dos prestadores dos serviços. Naturalmente que no caso do Brasil, isso também tem uma outra explicação, tem uma explicação que se prende com a circunstância de haver uma opção do legislador brasileiro de captação de investimento privado e para captar investimento privado, nomeadamente abertura através de concessões, a criação de blocos regionais é absolutamente essencial para que, de alguma forma, haja uma prestação de um serviço a um conjunto de usuários relativamente amplo e não numa lógica mais localizada. O segundo tópico que eu queria aqui deixar a propósito do marco legal do saneamento é, no fundo, um problema de governance ou de governança, se quiserem assim dizer. E tem muito a ver, a meu ver, com a regulação. E a regulação é dos temas mais difíceis porque a regulação não é algo que se possa decretar. A regulação envolve tempo, envolve experiências, envolve pessoas. Nós não podemos de forma alguma desconhecer que há todo o envolvimento institucional que favorece o conseguir determinados objetivos em termos de regulação. Portugal tem feito esse caminho quase nos últimos 25 anos e tenho que dizer aqui, também a prestar um tributo, teve a sorte de ter um regulador, uma pessoa que exerceu funções durante um período relativamente longo, foi o engenheiro Jaime L. Batista, que deixou uma marca em termos da regulação. Portanto, a regulação não é algo que nós possamos dizer que se faz instantaneamente. Requer tempo, requer prática, requer experiências, requer troca de experiências, requer naturalmente um aparelho administrativo que seja um aparelho administrativo que seja eficaz, mas até porque a regulação é extremamente exigente, porque envolve, de um lado, a lógica de proteção de interesses dos usuários,
uma lógica económica de garantia da sustentabilidade dos próprios prestadores, envolve também sempre a salvaguarda de recursos hídricos e, portanto, a regulação tem, naturalmente, aqui uma dificuldade que é conseguir alcançar estes objetivos todos. Onde é que está, a meu ver, o problema no caso do marco legal do saneamento do Brasil? E o que eu vou dizer a seguir até vai no sentido de defender até um certo reforço das competências da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É que eu, francamente, embora a escala brasileira seja uma escala continental, eu não acredito no sucesso da regulação no Brasil com a coabitação de 3 níveis de regulação. Uma regulação, vamos chamar assim, intermunicipal, uma regulação estadual e uma regulação federal. Não acredito e, sobretudo, acho que, não obstante os poderes que foram concedidos à ANA, a verdade é que esta coabitação destes diferentes níveis de regulação nunca vai permitir o fortalecimento do regulador federal. Podemos dizer assim, bom, mas o Brasil é um Estado federal, nós não podemos de forma alguma comparar com a realidade portuguesa, que, além do mais, geograficamente é muito mais ínfima do que a brasileira. Verdade, mas se calhar para haver uma regulação verdadeiramente eficaz, nós precisávamos ter apenas 2 níveis, quando muito um nível estadual e um nível da União. Ter 3 níveis é um fator, a meu ver, extremamente perturbador, e devo dizer também que acho que esse aspecto, espero estar enganado, temo que esse aspecto venha a afetar também a própria performance regulatória que se exige a ANA. Portanto, como é que se vai fazer esta regulação? Vai necessitar, evidentemente, muito trabalho, mas eu acho que há esta dificuldade inicial que eu acho que é dificilmente superável. De qualquer forma, fica aqui um elogio ao marco legal do saneamento brasileiro, espero que consiga atingir os seus objetivos e que o Brasil possa também melhorar os seus níveis e cumprir os objetivos, o ODS 6, ao nível da universalização do acesso à água, se não em 2030, pelo menos logo depois, como aliás o próprio marco legal do saneamento já antecipa. Muito obrigado pela vossa atenção.